Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que eu vou dar novamente aquele recado, pedir para que vocês entrem no Class, façam a atividade e também garantam por ela a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class ou está assistindo a nossa aula pelo YouTube ou pela TV, vou pedir para que você entre em contato com a sua escola para ver quais atividades precisam ser feitas, ok? Recado dado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Ler e interpretar trechos de uma resenha de livro. Lembram da aula passada? Nós falamos de resenha de filme. Hoje nós vamos falar resenha de livro. Relembrar as características do gênero, observar a produção de sentidos de alguns termos, reconhecer a opinião dentro do texto, inferir o sentido de palavras ou expressão, inferir informação implícita, estabelecer relações lógico-discursivos presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Para nós começarmos, vamos com o nosso quiz. Em uma resenha, o paratexto, o que é um paratexto? Termo que designa os elementos que acompanham o texto. Não é responsável por, letra A, ampliar o conhecimento do leitor, letra B, favorecer a orientação do leitor, letra C, incluir informações extras ao texto, ou letra D, justificar a opinião do ou da resenhista. Então, esse paratexto ali, nome do autor, nome da editora, isso que seria o paratexto, quantidade de páginas. Para que ele serve? Para tudo isso aqui, menos justificar a opinião. Então, o paratexto não serve para justificar a opinião do resenhista ou da resenhista, pessoa que escreveu a resenha. Na resenha de hoje, nós vamos falar de um livro chamado O Círculo. O Círculo é de Dave Eggers. Quem fez a resenha é o Flávio Jaime. Foi publicado em 8 de junho de 2017 no site pausadramática.com.br. Então, agora a gente vai ver essa resenha. Talvez seja desde a Revolução Industrial ou talvez seja posterior. Mas o fato é que a tecnologia é um dos grandes medos da humanidade. E dia a dia isso fica mais evidente. Não o medo de que os robôs vão dominar o homem, como em filmes e livros do tipo 2001 ou Eu, Robô, mas o medo do que o próprio homem fará com esta tecnologia. Vejam só, nós vamos observar um termo específico, que é o esta. O fato é que a tecnologia é um dos grandes medos da humanidade. O medo do que o próprio homem fará com esta tecnologia. Sabendo que o pronome essa retoma um termo já mencionado, lembra que nós estudamos essa questão dos pronomes? Quando que eu utilizo o esta, quando que eu utilizo o essa? O essa, ele vai retomar ali a um termo que já foi mencionado. Por que o autor fez o uso da opção esta? Então, nós temos ali uma diferença de sentido. Por que será que esse autor utilizou o esta e não o essa? Vou dar um tempinho para você responder no seu caderno, qualquer coisa, pesquise nas aulas anteriores e eu já volto.
Então, precisaram pesquisar ou vocês lembram esse conceito do uso dos pronomes essa e do pronome esta? Vamos ver o que eu coloquei para vocês. Olha só. É possível compreender que o autor optou pelo pronome esta porque está se referindo à tecnologia dos dias atuais e não somente àquela que amedronta a humanidade. Então, ele diz que a tecnologia amedronta a humanidade. Mas quando ele utiliza esse pronome esta, dá a ideia de que ele está falando não somente daquela tecnologia, mas a tecnologia atual. E continuando a resenha, nós temos: nos últimos anos, a série Black Mirror evidenciou este medo. O que estamos fazendo com uma ferramenta que deveria nos ajudar? Como a estamos utilizando? Será que esta será a nossa sentença? São os questionamentos do resenhista. Nossa atividade. Nós vamos responder a esses questionamentos. Então, o resenhista colocou esses questionamentos. Eu sou um leitor e eu vou responder esses questionamentos. O que estamos fazendo com uma ferramenta que deveria nos ajudar? O que você está fazendo? Como a estamos utilizando? Como que você está utilizando essa ferramenta? Será que esta será a nossa sentença? Então, um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Os questionamentos do resenhista são questionamentos que nos fazem refletir a respeito dessas perguntas, né, desse uso da tecnologia. Por isso eu coloquei aqui para vocês que as respostas são o quê? Pessoais. Como que você está fazendo uso dessa ferramenta? Você está fazendo um bom uso, ou você faz um mau uso dessa ferramenta? Será que esta será a nossa sentença? Ou seja, a má utilização da ferramenta? Lembra? Lá no início ele traz aquilo de amedrontar a humanidade. Será que é essa a nossa sentença? Que a tecnologia fará isso conosco? Então, deixo para vocês como respostas pessoais, porque afinal, cada um utiliza da maneira que acha melhor. Continuando, nós temos, sob os mesmos questionamentos, qual a intenção do autor ao levantar tais questões? Por que ele utiliza ali essas questões? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e observem que eu tenho o quê? Eu tenho um termo em destaque. Vou dar um tempinho para você pensar, responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar na intenção desse autor? Vamos só reler os questionamentos dele? Olha lá. O que estamos fazendo com uma ferramenta que deveria nos ajudar? Como a estamos utilizando? Será que esta será nossa sentença? Então, qual será a intenção do autor a fazer esses questionamentos? Por que será que aquele termo nossa, ele está marcado? Olha só. A intenção é aproximar o leitor do texto. Ao propor os questionamentos, o autor cria uma espécie de diálogo com o leitor. O pronome nossa confirma essa ideia. Então, ele utiliza o nossa como se ele estivesse conversando com você. Esse diálogo, trazendo o leitor para o texto, fazendo com que o leitor reflita ali, como se ele, na hora que ele lesse, ele mesmo pensasse e talvez mesmo respondesse quem estivesse fazendo a leitura do texto. Então, a nossa, né? A palavra nossa faz o quê? Confirma essa ideia de proximidade do escritor, né? Do locutor, com aquele que está lendo, que é o interlocutor. Então, essa proximidade, ideia de proximidade. Continuando a nossa resenha, nós temos: o futuro não parece muito promissor. Em 1948, George Orwell escreveu o que pode ser considerado o maior clássico distópico de todos os tempos, o 1984. Um tempo depois, Philip K. Dick trouxe um pouco mais de terror para esse assunto, com Minority Report em 1956. Mas por que estamos falando disso? Olha só. Mais um questionamento. Olha, veja como o autor trabalha bem essa ideia do diálogo. Nós vamos reler o trechinho. Em 1948, George Orwell escreveu o que pode ser considerado o maior clássico distópico de todos os tempos. O livro, o 1984. Qual o sentido da palavra distópico? O que ele revela sobre a obra, sobre esse livro 1984. Vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno. Vou dar um tempo para você pesquisar e responder no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pesquisar aí o sentido da palavra distópico ou você sabia esse sentido? Olha só, o termo distópico é a inversão da utopia. A utopia já é um termo mais conhecido. Ou seja, o pessimismo. Enquanto a utopia, né, é esse otimismo, o distópico seria o pessimismo. Com relação à obra, então, lembra que na pergunta falava qual era a relação com a obra 1984?
Com relação à obra, podemos dizer que 1984 trará uma relação negativa com a tecnologia. Por isso essa distopia, né? Ele usa o termo distópico ali para falar do livro 1984. Continuando a resenha, bom, porque O Círculo, livro de Dave Eggers, lançado este ano, então lembrando que a resenha é de 2017. Pela Companhia das Letras, funciona como uma espécie de prólogo desta revolução das máquinas e do sistema retratada em 1984. E poderia muito bem ser um episódio de Black Mirror. Os dois livros parecem consequências naturais de O Círculo. Então vejam que o autor ele está trazendo outras referências, outros livros, né, outras obras para falar daquele que ele ainda nem começou a falar muito ainda, que é desse O Círculo. Nós temos, então, uma questão. De novo, eu tenho um termo que está em destaque, que é o prólogo, e nós vamos fazer o seguinte: localizar a informação que justifique o uso de prólogo. Então, eu vou ter que saber duas coisas. Primeiro, saber o que é prólogo, para depois eu localizar essa informação. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram localizar aí essa indicação do uso desse prólogo? Sabiam o que é a palavra prólogo? Vamos fazer a leitura. Bom, porque O Círculo, livro de Dave Eggers, lançado este ano, no ano de 2017, pela Companhia das Letras, funciona como uma espécie de prólogo desta revolução das máquinas e do sistema retratada em 1994 em Minority Report, e poderia muito bem ser um episódio de Black Mirror. Os dois livros parecem consequências naturais de O Círculo. Então, esse é o trecho. Agora a gente vai justificar o uso do prólogo. Olha lá. Os dois livros, né, parecem consequências naturais de O Círculo. Então, isso faz referência a esse prólogo. O que é um prólogo, professor? Texto que precede a obra. Então, ele traz essa ideia de O Círculo como se tivesse, né, esse prólogo vindo antes. Então, os dois livros parecem consequências naturais desse livro, O Círculo. Continuando, nós temos a obra de Eggers nos coloca em um mundo não muito diferente do nosso, onde pessoas são usuárias de uma rede social, compartilham, comentam e curtem postagens e fotos. Na história, a jovem May começa a trabalhar nesta mega empresa chamada justamente Círculo. E ali vai ver sua vida e o mundo ao seu redor mudar por completo.
Olha que interessante como parece que essa obra, o Círculo, ela é muito atual. Por quê? Porque nós temos ali, ó, usuário de uma rede social, muitos de nós somos usuários de redes sociais, a gente compartilha coisas, comentamos e curtimos as postagens. Então, essa obra, o Círculo, parece extremamente atual. E nós temos a atividade. Tenho aqui novamente o onde, ele está marcado, certo? Vou pedir para que vocês releiam aqui o trecho para que a gente possa responder. O pronome relativo onde é exclusivo, ou seja, ele só é usado para isso, é exclusivo para retomar um lugar. Vejam, portanto, então o onde retoma um lugar. Nesse caso, ele foi bem utilizado? Por qual ou quais, né, outros pronomes relativos ele poderia ser substituído? Então você vai ter que pensar, reler o texto e ver o onde ele está retomando um lugar, né? Então para ser bem utilizado, e qual outro pronome relativo poderia ser utilizado? Vou dar um tempo para você responder a esta questão e eu já volto. Então, conseguiram aí descobrir se foi bem utilizado o pronome e qual outro pronome poderia ser utilizado? Olha só, o pronome foi bem utilizado porque retoma a palavra mundo, né? Esse pronome está retomando ali a palavra mundo, ó. Onde pessoas, então, onde estão essas pessoas? No mundo. É palavra mundo e poderia ser substituído por, então, para você não ficar repetindo onde todas as vezes, lembrando que ele retoma apenas um lugar, você pode substituir por no qual ou em que. Então, poderia assim, ó, no qual pessoas são usuárias ou em que pessoas são usuárias, ok? Continuando, nós temos, obviamente inspirado no que sabemos da Google, no Círculo as pessoas trabalham no horário que mais gostarem. Possuem academia, teatro, quadras esportivas, dormitórios, festas, bibliotecas, restaurantes com chefes renomados. Tudo a seu dispor e gratuitamente. Parece um verdadeiro paraíso para se viver e trabalhar. Olha que local bacana para você trabalhar, olha quanta coisa você tem ali à sua disposição. Nós vamos pensar, o uso do artigo feminino somado à preposição, então eu tenho lá o artigo feminino, o da. Eu tenho a preposição de mais o a, certo? Então, o uso do artigo feminino somado à preposição estão de acordo com a variedade culta da língua. Por quê? Lembra que nós falamos já sobre concordância? Então, ele usa lá da Google. Está de acordo? Por quê?
Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto. Então, conseguiram perceber aí se ele fez o uso da variedade culta da língua? Olha só, obviamente, inspirado no que sabemos da Google. A nossa pergunta é sobre aquele da. O que eu respondi para vocês? Sim, está de acordo com a variedade culta da língua. Mas por que está de acordo? Pois o autor faz uso do feminino para indicar que se trata da empresa Google. Então ele está falando da empresa Google e não do site de busca. Porque quando a gente fala Google, normalmente o que vem à nossa cabeça é aquele site que a gente utiliza para pesquisar algumas coisas. Mas neste caso, o autor está falando da empresa, a empresa que tinha todos aqueles benefícios. Continuando a resenha, mas as cobranças são altas e as responsabilidades também. Você não pode fazer parte do círculo se não se integrar de tudo. É sua obrigação, além das tarefas profissionais, comentar o que os colegas postam, responder pesquisas, comparecer a eventos que não são obrigatórios, mas é sempre bom que se compareça. Então, você não é obrigado a ir, mas é importante que você vá. Então, você acaba se obrigando a ir. E em pouco tempo, May vê sua vida girar em função do círculo. Então ela tinha todos aqueles benefícios, mas também tinham as cobranças. Parece que as cobranças não são muitas, afinal, né? Só você participar de evento, deve ser legal, responder pesquisas, curtir o que as pessoas, os seus companheiros ali fazem. Mas nós vamos analisar o que o autor escreve. Ele fala no círculo, fazer parte do círculo, girar em função do círculo. Então ele utiliza muitas vezes isso. O resenhista, mesmo sabendo que círculo é uma empresa, lembra que a gente falou da Google por ser empresa? Faz uso do artigo masculino para indicá-la. Olha só a diferença que ele está trazendo agora. O que isso pode nos revelar a respeito da obra? Nós não estamos falando de questões ali de concordância, variedade culta ou variedade coloquial da língua. Agora a gente está pensando o que o uso desse artigo masculino para se referir a círculo, né, a empresa círculo, revela sobre a obra. O que eu posso pensar sobre a obra quando ele utiliza isso? Vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar.
Então, o autor utiliza, ó, no círculo, então, a preposição mais o artigo masculino, depois do círculo, de novo, preposição mais o artigo masculino, e lá do círculo novamente, preposição mais esse artigo masculino. Mas por que o autor faz essa marcação do masculino? O que será que isso pode nos dizer sobre a obra O Círculo? Olha só, aparentemente, o resenhista revela que mais do que uma empresa, círculo também pode ser entendido como uma prisão. Então, eu tenho que pensar ali nesse título, pensar no círculo. Então, esse autor da resenha, ele parece que traz no texto já indicação sobre essa obra, que não é somente uma empresa. O círculo, né, parece ali também uma prisão. Lembram que a personagem May, ela estava ali já envolvida demais nesse círculo, que é o que ele trouxe? Então, caracterizando ali uma prisão. Continuando, nós temos: mas será que ela acha ruim? Nem um pouco. May compra a ideia e percebe que o mundo conectado é bem melhor. Um mundo onde todos têm acesso a tudo, onde a informação é livre, onde câmeras monitoram todos os espaços e tudo pode ser visto para coibir crimes, onde crianças recebem chips já no nascimento para evitar doenças e sequestros. Tudo parece muito bom, não é? Olha só que eu tenho algumas marcações aqui, eu tenho esses onde que estão marcados, esses pronomes relativos, eles estão marcados. Então eu percebo ali que tem uma repetição. O autor faz essa repetição do uso do onde. E essa repetição do pronome possui uma intenção. Não está ali porque ele não tinha uma outra palavra para substituir. Lembram lá no início que nós podíamos substituir por no qual ou em que? Não é porque ele não tinha essa opção de substituição. Ele utilizou várias vezes com uma intenção. Como podemos compreender a intenção do autor da resenha? Se existe uma intenção, como é que eu, leitor, vou compreender essa intenção? Vou dar um tempinho para você responderem no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar nessa repetição? Olha o que eu trouxe para vocês. De acordo com a resposta anterior, a repetição do pronome, que retoma um lugar, a empresa, né, círculo, indica uma ideia de prisão. Lembra que na questão anterior trazia já essa ideia de prisão, essa ideia que o autor trazia? Uma necessidade, uma imposição. Então, ele fica repetindo esse onde como se fosse ali uma necessidade, uma imposição, remetendo-se ali àquela prisão. Continuando, mas e os perigos escondidos por trás? Será que estar o tempo todo sob uma vigilância é bom?
Será que viver em função de um ranking online é bom? Será que este supercontrole é bom? Percebeu agora a semelhança com 1984? O círculo acaba funcionando como uma espécie de pai do grande irmão do George Orwell. O que May testemunha e ajuda a criar é uma verdadeira revolução industrial. E o livro eleva a nossa atual fixação com curtidas e seguidores e a um extremo facilmente imaginável nos dias de hoje. Quantas pessoas não vivem em função de serem populares na internet? Quantos não têm a falsa impressão de que ter milhões de seguidores os transformam em celebridades? O círculo nos coloca nessa posição de questionamento. Toda esta tecnologia, sendo usada a nosso favor, não poderá, uma hora, ser usada contra nós? Será mesmo que queremos que todos os nossos atos sejam monitorados? Assim como a gente, May vai se questionar sobre tudo isso, criando uma trama de suspense e quase terror, onde a catástrofe é iminente. O autor faz uso de muitas perguntas durante o texto. O que isso revela a respeito da opinião do autor sobre a obra? Agora a gente vai pensar nas perguntas que ele fez, né? Ele foi fazendo perguntas ao longo do texto. O que revela sobre a opinião, ok? Um tempinho para você responder e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí a respeito da opinião do autor? Olha só, as perguntas elaboradas ao longo do texto revelam que o resenhista gostou da obra, pois todas elas parecem um convite à reflexão, ao conhecimento da obra completa. Então, parece que o autor foi te perguntando para você refletir e perceber o interesse pela obra. O livro ganhou uma adaptação para o cinema com Emma Watson, Tom Hanks e John Boyega, encabeçando o elenco e com previsão de estreia no Brasil
dia 22 de junho, lembrando que a gente estava lá no ano de 2017, quando a resenha foi escrita. Na composição do texto, o autor fez uso da conjunção mas inúmeras vezes. Essa conjunção possui sentido de, letra A, adição, letra B, adversidade, letra C, conclusão, ou letra D, explicação. Relembrando aulas que nós já tivemos, é claro que possui sentido de adversidade, ok? Trouxe para vocês um resumo da nossa aula de hoje. Uma resenha composta por partes do produto resenhado, explicações e opiniões. As resenhas de livro devem apresentar, além das informações básicas, a data da obra para entendermos o contexto de produção. A linguagem utilizada pelo resenhista depende do público-alvo. Como indicação, trouxe Admirável Mundo Novo, que fala bastante sobre tecnologia, e também o livro Interferências. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!